Recentemente eu comecei a estudar Unreal 5, e a melhor forma para se aprender a desenvolver jogos no engine é criar seu primeiro joguinho. E hoje eu vou te mostrar como é que eu passei raiva e dor de cabeça para criar esse jogo 2D no engine que é prioritariamente 3D. Bora lá! Logo de cara eu já fiquei perdido com esse tanto de opção que tem aqui na Unreal. Pra quem não sabe, a Unreal é usada para várias coisas além de jogos. Ela é utilizada para simulações, projetos automotivos, arquitetônicos e até fazer filmes. E pra quem tá se perguntando o que é possível fazer na Unreal Engine, saiba que ela é usada amplamente no mercado pelos big players aí de desenvolvimento de jogos. Pesadão! Tem grandes nomes aí nos jogos AAA que utilizaram a Unreal Engine, tais como Dragon Ball Z Fighters, Tekken 7, Borderlands 3, Life is Strange 2, Mortal Kombat 11, Kingdom Hearts 3 e até o Fortnite. A ideia basicamente que eu tinha para esse projeto era criar um jogo de Fast Draw. Para quem já jogou Kirby Dream Lands, é basicamente um minigame que tem onde você tem que sacar no tempo certo a sua arma mais rápido do que o seu inimigo. Se você demorar demais, ele te ataca, e se você sacar sua arma muito cedo, você perde o jogo. Então vamos lá, vamos dar o nome do jogo de Pistoleiro Papaco. O pai dele é um pistoleiro, velho. E logo de cara eu tô me sentindo num FPS de simulação, porque você mexe a câmera usando WSD, parece que você tá dentro de um jogo pra fazer um jogo. Cara, isso é muito louco. Você é louco? Ignora, só tô emocionado mesmo. Como o projeto que a gente vai criar é um jogo 2D, eu não vou precisar dessa cena 3D toda pesadona. Vou criar logo uma cena vazia e também importar meus sprites pra dentro do jogo. Vou criar umas pastinhas ali pra deixar tudo organizadinho, tudo beleza, topzera das galáxias. Depois de configurar os sprites tudo certinho, eu vou jogando eles direto na cena pra já ir marcando o lugar ali, né, pra eu saber onde cada personagem vai ficar. Só que aquilo, eu me perdi um pouco nesse negócio de controlar a câmera no WSD, parece que você tá jogando um jogo de simulação de avião. Eu tava acostumado mais com aquele sobe e desce junto com o mouse direto na Godot, mas é questão de costume. Já já eu me acostumo com isso. Comecei a configurar também o posicionamento do inimigo e coloquei um background no fundo, porque esse preto já tava me deixando com claustrofobia. Ixi, Maria. Basicamente o que eu tô fazendo é setando as posições iniciais, só que eu vou trocar isso tanto durante o projeto que não se apegue muito a posições. Eu concordo com você. E aí veio minha primeira dor de cabeça, os personagens começaram a piscar loucamente, desapareciam entre o terreno e tal. Eu falei, caraca, que loucura louca é essa, mano? Pode crer, rapaz. Porque como eu falei, a Unreal ela é específica para criar jogos 3D. A gente está criando jogos 2D de ousado, mas ainda assim dá para fazer coisas bem legais em 2D. Aí depois de uma pesquisa aqui e ali, eu descobri que existe um material que você joga no seu personagem sprite 2D, que você consegue definir a distância dele na profundidade do cenário. Aí ficou show. Incrível. Uma coisa que eu tinha que definir também era qual seria o filtro que eu utilizaria nas imagens. Como elas são pixel art, ela não precisa de nenhum filtro. Então eu fui lá e apliquei o filtro de sprite 2D para pixel art. Assim, as texturas ficariam quadradinhas do jeito que uma pixel art tem que ser. Uma coisa que eu percebi logo de começo é que quando você dava play, você conseguiria controlar a câmera com WSD. Isso não seria legal num jogo 2D, porque imagine aí, tem uma folha de papel de sprites na sua frente e você consegue atravessar ela. Isso tem que ser mudado. Vamos criar uma câmera. Bora, culpado! Adicionei um Actor Camera, que é basicamente uma câmera de ator, que é uma câmera que serve para seguir nossos atores em jogo. Apontei ela na direção da nossa batalha milenar e ficou tudo bacaninha. Dessa forma, a câmera vai seguir o ator e não a gente controlando ela, porque senão ficaria meio estranho você controlar o jogador e a câmera ao mesmo tempo. Ficou bacana. Uma coisa que me deu um nó na cabeça de começo foram as blueprints. Eu não entendi nada para que servia e o que era aquilo. Só que eu utilizei um método de aprendizagem que eu sempre uso quando eu estou começando a ter dificuldade em alguma coisa, que é comparar uma coisa que eu entendo na vida real com uma coisa que eu não estou entendendo. Não entendi foi nada. Basicamente, eu vi que a ideia da blueprint era mais ou menos a mesma de uma cena na Godot. Aí eu parei e pensei, é verdade, ó. Basicamente eu vou ter um código dentro dessa blueprint, um código principal. Eu vou ter uma hierarquia de objetos ali do lado. Basicamente então a blueprint é... Basicamente uma blueprint é um nó na Godot. Aí dessa forma, essa relação me fez entender mais ou menos como é que funcionava a blueprint. Para adiantar minha vida, eu criei
Tanto o player como o inimigo, eles fariam coisas iguais, tais como atacar, morrer ou então resetar o jogo. Dessa forma, eu criei uma classe principal para a personagem e depois eu herdei ela para os dois personagens que teriam em cena, que era o player e o inimigo. Assim, os dois poderiam fazer as mesmas coisas, só que de maneira diferente, porque cada um teria sua classe. Feito isso, eu posicionei eles em cena e eles estavam prontos para ser utilizados. Agora era só codificar e estava tudo certo. Demais! Programar em Blueprint era mais fácil do que eu imaginava, é até mais fácil do que escrever linhas de código. Você basicamente faz a mesma coisa, só que de maneira visual. Tipo, você quer mover um personagem de lugar, você puxa o nó de mover o personagem e define qual vai ser o tamanho da movimentação dele. A mesma coisa você faria em código, só que seria escrito, em vez de visual. Agora eu saquei! A primeira blueprint que eu criei era para fazer a movimentação dos personagens em cena quando eles entrassem para a batalha. Ela consiste em uma timeline que, frame por frame, vai atualizar a localização dos nossos personagens. Nessa parte da localização, você define um vetor para poder se movimentar. E como essa timeline atualiza frame por frame, eu consegui fazer uma movimentação bem lisinha. Mas antes de tocar a animação, eu precisava definir qual seriam as fases do jogo. Eu defini que seriam 4. O começo, que é quando os personagens entram em cena. A fase de espera, que é quando ele tem que esperar para o momento certo de sacar a espada aparecer. O momento de saque e o resultado. Essas seriam as 4 fases do nosso jogo. Sinistro. Eu programei um evento para ser disparado depois que os personagens entrassem em cena, porque aí dessa forma eu ia saber qual seria o momento certo para eles começarem a preparar suas espadas. E quando a fase de saque tivesse começado, eu coloquei para printar uma mensagenzinha na tela. Vocês podem ver aí que já está tudo certo, funcionando conforme o planejado. Inclusive a animação ficou bem bacana. Curti. Só que uma mensagem azul na tela ficaria feio, né? Eu precisava dar um feedback visual pro jogador para ele saber qual era o momento certo em que ele podia sacar sua espadinha de papel. É doido? Criei logo uma exclamação de todo tamanho que ia aparecer no meio da tela e joguei ela lá em cena. Só que inicialmente eu ia definir ela para não aparecer, mas no momento em que a fase de saque começasse, ela ia aparecer. Olha ele lá. Pessoal, peraí que acho que eu travei um pouco aqui. Dessa forma, o jogador ia saber que era o momento certo de sacar sua espada e atacar o pato. Por que eu falei pato? Eu não sei. Topzera demais! O jogador já sabia qual era o momento certo para ele atacar. Só que ele não poderia atacar. Por quê? Porque não tem controle configurado no jogo ainda. Eu achei um tanto quanto fora do comum esse sistema da Unreal para criar controles. Na Unity e na Godot, basicamente você vai na área de Project Settings, Inputs, aí lá vai ter todos os inputs que você pode alterar. Mas na Unreal você tem que criar cada ação separada e criar um controle para essas ações. É diferente, só que é um jeitinho dela, né? Então, bora fazer lá. Mas uma coisa que eu gostei desse sistema é que você consegue organizar tudo bonitinho. Você consegue criar um mapeamento para cada tipo de controle e também para teclado, mouse e qualquer outra plataforma que você for portar seu jogo. Não que as outras façam isso, só que eu achei bacaninha, achei organizadinho. Feitos os controles, a gente tinha que definir quem era o player controller que ia controlar esse controlador. Não faz sentido, mas é basicamente isso. É, tá bom. Agora que o jogador estava controlando o controlador do controle, ele estava apto a usar todos os inputs que ele disponibilizou para mim. Peguei logo o evento de ataque e coloquei uma mensagem para quando ele apertasse o botão de ataque e fosse possível de ser atacado, mostrar uma mensagem bacana, topzera. Olha que bacana essa mensagem de amor para vocês. Se fosse só para botar o botão de ataque e ele atacasse, ia ficar muito fácil. A gente tem que dar uma punição pro jogador para caso ele tente sacar sua arma antes do momento certo. Seu cachorro bandido, safado, ordinário. Defini um sprite de cruzinha para dar um feedback visual para o jogador que ele errou o saque. Dessa forma, a sua espada ficaria travada e ele tomaria o ataque do sapo samurai e morreria em alguns instantes. Omae wa mou shindeiru. Nani! Ave Maria cheia. Para fazer a animação de ataque, eu simulei um pouco do movimento que o personagem faria dentro da cena do jogo mesmo, porque dessa forma eu conseguiria saber onde ele deveria parar na hora do final do movimento. Na Godot, eu utilizava um marcador de lugar para saber onde seria o ponto final de alguma execução de movimento. Só que eu não sei como é que eu faria isso na Unreal, né?
Foi então que eu fui perguntar ao meu grande amigo ChatGPT. Ei Chat, qual o atributo dentro da Blueprint que eu uso para marcar um lugar? Assim como na Godot eu uso o Marker 2D. Aí ele falou um monte de baboseira e eu nem li direito, eu só li o final ali e copiei e colei. Tamo junto. Então eu criei esse nó aí que a gente usa para representar uma posição dentro de um Blueprint. E dessa forma eu sabia exatamente onde o personagem deveria parar. E em vez de ficar dentro do código colocando um monte de valor doido lá para ver se fica uma posição boa. Dica de ouro aí, ó. Plim. Bravo! Wow! E da mesma forma que eu fiz a animação de entrada, eu fiz a animação de ataque, que você interpola entre duas posições, que é a posição atual do personagem e a posição de ataque. Ele vai ter que deslizar de onde ele está até a posição final. E com essa interpolação vai ficar bem smooth, bem clean, bem nice. Em grego. Inglês fino do fino. Grosso. Aí agora vamos testar como é que ficou a animação, que rufem os tambores. Eu sou ruim no meu próprio jogo, cara. Meu Deus. Agora só falta a gente trocar essa animaçãozinha, né? Vamos colocar a sprite dele atacando. Eu criei um evento para disparar no final da nossa animação. Assim, quando o personagem estivesse perto do inimigo, ele ativaria a sua sprite de ataque. E ficaria um movimento bem bacana. Tipo aí, ó. Olha que massa. Olha que... Olha que... nice. Tá, me dá mais uma chance aí, porque é a primeira vez que eu tô jogando meu próprio jogo. Então vamos de novo, testando e... agora foi. Tá bom. Top, 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 top. Legal. Como eu tinha feito a animação de ataque na classe principal e o personagem inimigo é dessa classe, eu não precisava ir animar ele de novo. Eu só fiz uma condição para que ele pudesse atacar. A condição basicamente era a seguinte: se passasse um tempo depois da fase em que o jogador pudesse atacar e ele não atacou, o sapinho iria atacar. Eu botei um tempo razoável ali, 2,5 segundos. Se você não atacasse nessa janela de tempo, o sapinho iria te atacar. Agora o que a gente precisava fazer era a animação dos personagens morrendo. Morri. Não tinha muito segredo, era só eu trocar a sprite dele normal para a sprite dele sendo derrotado. Configurado, belezinha, bora testar e... sumiu! Não é que tá errado, é que eu defini que a animação ia trocar para a sprite dele sendo derrotado, só que eu não defini qual era a sprite dele derrotado. Obviamente não ia aparecer nada. Vou aqui, troco bonitinho e tal, e depois que eu testo, tá show de bola. Morreu! 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 Aqui eu me diverti com esse joguinho, ficou bacana. Deixa eu testar mais uma vez aqui. Tá, esquece, eu sou ruim. Depois de tudo isso pronto, tem uma coisinha ainda que precisa ser feita. Depois que o resultado da batalha aconteceu, a gente precisa que o jogo resete. Cada um dos personagens vão voltar para seus devidos lugares e depois um novo combate começa. Dessa forma você pode jogar o jogo em um loop infinito e se desafiar para sempre pelo resto da sua vida. Boa sorte! Eu achei muito divertido programar na Unreal. Apesar das minhas blueprints ficar mais bagunçada do que o meu quarto, eu achei bem bacana esse sistema visual de programação. Eu passo o dia todo no meu trabalho programando, chego em casa para programar mais. Nossa, é tipo um estresse muito louco. Mas esse sistema de programação em blueprint deixou tudo mais... sei lá, colorido, divertido. Curti, achei bem bacana. Eu vou deixar no link da descrição o download desse jogo para você poder baixar e jogar pelo resto da sua vida para sempre, forever. Me diga aí, qual o próximo jogo que você quer que eu recrio aqui na Unreal?